Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Quais são as raízes históricas do cristianismo? Desde os relatos originais do cristianismo, ou melhor, de Jesus, encontramos uma característica muito importante, o fato de ele ser considerado pelos seus seguidores como o Moisés, ou o Messias, o escolhido de Deus, que deveria salvar os israelitas oprimidos e instaurar o reino de Deus, o sonhado reino de paz e de justiça na terra, depois de ter liquidado todos os seus inimigos. E se ele foi postulado pelos cristãos posteriores como filho de Deus, foi precisamente porque esta designação se baseia no messianismo judaico. O próprio Jesus invocou os profetas do Antigo Testamento sobre o Messias para provar aos seus companheiros crentes quem ele realmente era. Ele conhecia muito bem as antigas profecias judaicas sobre o Messias e construiu a sua autoridade com base no messianismo. Disse que a sua vinda foi predita nas visões proféticas do Antigo Testamento, o que faz dele uma figura de mistério acima de todas as outras figuras do judaísmo. O messianismo, segundo os saduceus, a crença que vinha de um Messias divino, que seria o líder dos israelitas, eliminaria a injustiça social e trataria de todos os seus inimigos, era muito infundido na comunidade judaica nos dias de Jesus. O Antigo Testamento contém 60 grandes profecias messiânicas e cerca de 270 outras referências ou alusões a este Salvador. Este fato sugere como o messianismo estava profundamente enraizado na história do povo judeu. Este período da história foi muito conturbado, pois os judeus tiveram muitas vezes de resistir à expansão dos conquistadores estrangeiros. Em tempos difíceis, estas profecias tornaram-se um apoio espiritual muito poderoso para o seu povo, ajudando a ultrapassar as dificuldades da subjugação estrangeira na fé de um futuro melhor. Pode dizer-se que o messianismo contribuiu grandemente para a sobrevivência da identidade cultural e espiritual especial dos israelitas e para o esforço da coesão interna da comunidade judaica. O seu monoteísmo rigoroso, a sua crença na sua exclusividade e a sua forte intolerância em relação a todos os outros ensinamentos filosóficos e religiosos foram o legado do cristianismo que emergiu dessas condições. O messianismo culminou no reino dos Seleucidas, uma família descendente de um dos diáconos de Alexandre de Macedônia. Esses déspotas orientais controlaram toda a Síria e a Judéia e não só sobrecarregaram a população judaica com pesados impostos, como também o ódio dos judeus contra eles crescia devido às suas tentativas de impor uma cultura helenística estranha à sua nação. Esta situação levou a guerras frequentes e brutais. O ponto de viragem ocorreu nos anos 167 a 161 a.C., quando a resistência anti-seleucida culminou na revolta dos chamados Macabeus, em homenagem ao líder rebelde Judas Macabeu. O rei Seleucida, Antíoco, saiu dessa luta derrotado, pois os israelitas foram abundantemente ajudados pelos romanos. No entanto, esse fato colocou a Judéia em esfera de interesse nos esforços expansiosos de Roma para dominar o Médio Oriente e todo o Mediterrâneo. Os romanos interferiram cada vez mais nos assuntos internos dos israelitas, até que o antigo aliado acabou por se tornar um conquistador tão odiado como os Seleucidas. A revolta dos Macabeus foi de importância crucial para a restauração das profecias messiânicas. Entre outras coisas, o aparecimento de uma nova seita judaica, os essênios,
que teve uma influência importante na religião judaica no tempo de Jesus, insere-se neste período. Foram também os essênios que, durante os seus mais de 200 anos de existência entre os judeus, reavivaram constantemente as tradições messiânicas. No século II e I antes de Cristo, no seio da nação de Israel, cristalizou-se uma consciência universal de um nacionalismo religioso único que tornava esta comunidade tão diferente das outras nações. Esse período foi também caracterizado por conflitos no seio das castas dominantes de nobres e sacerdotes, que acabaram por resultar numa crise prolongada e na ameaça da perda dessa identidade cultural fechada dos judeus, cercada pela tradição cultural grega. Logo após a vitoriosa revolta macabeia, 3 grandes castas religiosas da sociedade hebraica separaram-se, competindo entre si por influência e poder. Os primeiros eram os saduceus, uma aristocracia sacerdotal rica e de nobreza familiar, um grupo religioso pequeno, mas muito influente, caracterizado pelo seu conservadorismo em todos os domínios da vida pública e religiosa. Incluíam os sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém e também organizavam o julgamento de Jesus cativo. A segunda casta mais numerosa era dos fariseus, originalmente descendente dos participantes da revolta dos macabeus. Tinham muitos seguidores entre o povo, especialmente entre os artesãos e os pequenos comerciantes. Foi entre eles que se recrutaram os intérpretes populares do Antigo Testamento, com a sua tendência para a inovação. Mais tarde, no tempo de Jesus, nem eles conseguiam resistir ao dogmatismo. As diferenças entre eles e os saduceus tornaram-se tão tênues que se fundiram numa única corrente religiosa conservadora. A terceira casta era a dos zelotes, um grupo radical que acreditava na breve vinda do Messias. A sua crença motivou-os a lançar ataques terroristas contra os colaboradores internos e administradores romanos. Fora dessas 3 castas principais estava a seita dos essênios, uma comunidade fechada de mestres espirituais tidos em alta estima entre os israelitas. Até Herodes, o grande rei dos judeus, lá no ano 40 a 4 a.C., tinha respeito por eles, pois tinham previsto o seu reinado na Judéia nos dias em que ele ainda não era rei. Foi durante o seu reinado que a influência dos essênios no seio da comunidade judaica cresceu sem precedentes. Os membros e seguidores dessa seita tiveram uma grande influência na definição do destino da vida de Jesus. Os essênios, no entanto, nunca interferiram abertamente na política, pelo contrário, operavam em segredo na retaguarda, preparando-se mesmo para possíveis aparições armadas no caso de o Messias precisar deles na criação do reino de Deus. A sua ordem militar sobrevivente, que fez parte da descoberta em 1947 dos chamados pergaminhos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, é um testemunho da preparação de uma organização rigorosa para o caso de uma emergência com a vinda do Messias, em que os essênios acreditavam implicitamente e a quem chamavam de o mestre da justiça. A seita dedicava grande atenção à reparação dos seus membros para a batalha e a organização de combates com os seus inimigos, os chamados Filhos das Trevas. A principal atividade dos membros dessa seita era o estudo dos textos sagrados, a sua interpretação e o estudo da astrologia. Introduziram também o ritual de um jantar ritual comum, que se assemelhava quase em pormenor à chamada Última Ceia de Jesus Cristo com seus discípulos. A vida das comunidades essênias estava sujeita a regras pré-determinadas, especialmente no que se diz respeito à celebração de várias festas e rituais religiosos. Os membros da seita eram também treinados para o trabalho de espionagem, e os seus agentes aparentemente operavam em toda a Palestina romana,
e os líderes essênios estavam bem informados dos acontecimentos em todo o país. Os exércitos espirituais eram certamente uma parte importante do treino dos membros da seita, eram provavelmente orientados para o ascetismo e a sobrevivência em situações limites. As técnicas espirituais podem ser incluído meditação e exercícios para ganhar a capacidade de minimizar os processos fisiológicos do corpo, semelhantes aos dos yogis. Uma hipótese possível é de que o segredo das décadas sombrias da vida de Jesus pode ter contido a inclusão de técnicas. Jesus pode ter sido treinado com técnicas especiais e ensinamentos pelos essênios. Iniciado nos ensinamentos secretos, um dos discípulos dos essênios poderia ter se tornado um filho da luz e um guerreiro do futuro reino da justiça. Ele seria o mestre da justiça Shoni, reencarnando o antigo líder dessa seita que se acreditava voltar um dia na forma de Messias. Se Jesus foi escolhido como apto, não foi por acaso. Tal como hoje existem critérios precisos para a ascensão do futuro Dalai Lama entre os budistas, que acreditam que após a morte de um Dalai Lama, a sua alma reencarna no corpo de uma nova pessoa, também pode ter havido critérios semelhantes para a seleção do futuro Messias entre os essênios. Sempre foi uma questão importante para os teólogos saber se os profetas do Antigo Testamento, sempre foi uma questão importante para os teólogos saber se as profecias do Antigo Testamento se cumprem de fato na pessoa de Jesus de Nazaré e se a informação sobre o Messias contidos nas profecias é coerente com a personalidade e o destino de Jesus. É por isso que os discípulos de Jesus já estavam a tentar convencer os cristãos de que ele era o Messias que esperavam há tanto tempo, e até o próprio Jesus o afirmou a seu respeito. Pode dizer-se que o Antigo Testamento contém 8 pontos que caracterizam a personalidade do Messias esperado. Primeiro, ele será enviado por Javé. Segundo, será um judeu da casa de Davi. Terceiro, virá de Belém. Quarto, nascerá de uma virgem. Quinto, tomará a forma de um homem. Sexto, virá no tempo em que o templo de Jerusalém estiver de pé. Sétimo, será traído por um amigo. E 8, terá uma morte violenta. Jesus tornou-se o protótipo do Messias porque se identificou pessoalmente com ele e alcançou uma superioridade em relação a outros profetas anteriores. Ele foi capaz de assumir a responsabilidade por essa identificação, mas ao mesmo tempo transferiu para outro lado. Não era um Messias militante que respondia à violência com violência, exceto talvez no incidente com os cambistas lá no templo. Como diziam as antigas profecias, mas preferia o respeito, a tolerância e o amor ao próximo. Esse desvio de concessão original do Messias, no entanto, acabaria por ser fatal para ele. O período em que se seguiu a bem-sucedida revolta aos Macabeus foi uma época de declínio caracterizada por constantes confrontos políticos e religiosos internos entre os líderes judeus e pela interferência romana. Guerras, agitação civil, intervenção estrangeira, miséria, destruição, essas foram as principais características da Idade das Trevas hebraica, no século II e no século I antes de Cristo, ou seja, a época que antecedeu o nascimento de Cristo. Crescia a resistência contra os romanos, que procuravam implantar os costumes, o direito e os atributos da cultura greco-romana nas tradições culturais e religiosas judaicas. Cada vez mais israelitas da elite judaica sucumbiam ao poder dos romanos e colaboravam com eles. O protetorado romano tornou-se mais forte e a interferência insensível dos governadores na vida pública e religiosa da Palestina tornou-se um foco de ameaças e novas revoltas. E mais uma vez, como muitas gerações antes, a crença no Messias estava a ganhar força entre os judeus. Já não era possível esperar uma maior desilusão perante
a expectativa do reaparecimento do Messias, com a pressão romana a aumentar, poderia ameaçar seriamente toda a comunidade. Os essênios eram os que tinham mais consciência de até onde tinha chegado o processo de resignação cultural religiosa da sociedade judaica. Só havia uma saída para essa crise: a realização do messianismo. O Messias ainda não tinha chegado, os israelitas esperavam há mais de um século, divididos entre a esperança e a desilusão, enquanto os romanos se sentiam em casa na terra anexada à Síria e os colaboradores locais da aristocracia judaica faziam o jogo deles. As esperanças na proclamada vinda do Messias estavam a desfazer-se lentamente. Mas eis que surge João Batista, seguido de Jesus, e aí vem toda a questão da realização do messianismo. Essa é a história que se conta. Um grande abraço. Tchau, tchau.